Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação aqui no canal, pelo fato de você estar aqui nos prestigiando com a sua presença, com os seus likes, seus comentários e por você estar aqui. O que nós queremos com esse vídeo, vamos ser direto aqui ao ponto, é destacar uma doutrina, uma orientação que é dada numa organização da qual eu fiz parte por cerca de 30 anos. Então é um chamado, eu estou chamando a atenção de vocês, pedindo, por favor, presta atenção no que dizem as publicações, as orientações, que muitas das vezes, na maioria das vezes, os membros nem sequer faz ideia. Não são orientações bíblicas e é importante que você preste atenção nisso. Embora em alguns momentos citem as escrituras, e vamos ver isso, você vai perceber, ou você deverá analisar, né? Não seja induzido pelas minhas palavras, mas analise você mesmo se o que é apresentado nos parágrafos realmente está de acordo com o que a Bíblia está dizendo, embora se citem textos bíblicos. Será que está realmente condizendo com o contexto do texto bíblico? Então esse é o pedido que eu faço. Analise, seja minucioso, criterioso na sua análise, para que você possa perceber, antes de fazer qualquer julgamento, ou querer dizer, como alguns para defender, os líderes dessa organização da qual fiz parte, uma organização norte-americana, fundada em 1870, tentam descredibilizar o que eu digo, dizendo que eu estou magoado porque agora eu saí de lá. Negativo. Mostrei aqui alguns vídeos, inclusive. Muitos vídeos estão lá no início no histórico do canal, que foram feitos antes de eu ser expulso da organização. Fui expulso da organização em setembro de 2020. Eu comecei a fazer vídeos muito antes disso. E por causa desses vídeos também, e por causa das coisas que eu já falava na organização, enquanto ainda era ancião, questionando doutrinas falsas. Por isso eu fui expulso. Então eu não estou falando por que eu fui expulso. Eu fui expulso porque eu falava. Há uma inversão aí para tentar descredibilizar o que eu estou falando. Então, independente de eu como pessoa, independente de mim, presta atenção no que é ensinado, na doutrinação feita nesta organização, na forma como eles são orientados a tratar as pessoas. E talvez você vai entender por que em alguns países eles perdem o direito a serem considerados uma religião. Como na Noruega, por exemplo, perderam o direito a ser encarado como religião. Perderam o direito de religião. Não são mais vistos como religião. São apenas um grupo que se reúne, que tem a sua fé, a sua crença, a sua doutrina particular. Mas, segundo o governo da Noruega, essa organização perdeu os subsídios que eram dados anualmente às religiões, porque eles entenderam que essa organização viola os direitos humanos, discrimina os ex-membros. E é disso que nós vamos falar aqui, e muitas outras vezes também, a respeito disso. O livro que você vai ver aqui na tela, a capa dele, é o segundo livro de estudo. Funciona assim: quando se atrai um novo membro, um neófito, né, alguém que está sendo atraído à organização, é chamado de estudante, começa a estudar publicações básicas, com ensinamentos simples, chamados amorosamente de o beabá do ensinamento da organização. Então eles aprendem ali qual é o nome de Deus, né, o paraíso, por que nós envelhecemos e morremos, doutrinas bem simplesinhas, que é como se fosse um catecismo, né, aquilo que se ensina para criança, as histórias bíblicas básicas. Mas o fundamento mais profundo, os membros só vão conhecer mesmo depois que eles se tornam membros da organização, depois do batismo. E essa segunda publicação, que é o segundo livro de estudo, que contém, então, fundamentos doutrinários mais pesados, que podem incorrer da pessoa se violar, ser levado a um tribunal de julgamento, que é chamado de comissão judicativa, onde 3, 4 ou 5 anciãos vão julgar aquela pessoa num quarto secreto, sem testemunha, sem direito à defesa, e se eles entenderem que aquela pessoa ali não está arrependida no coração, ela será expulsa, seu nome será anunciado, e a partir de então
ela é um desassociado. E é disso que esse livro, na página 207, lá no final do livro, no apêndice, fala como tratar uma pessoa desassociada. O livro Mantenha-se no Amor de Deus é publicado, editado e distribuído pela organização Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Todos os direitos autorais pertencem a essa organização, a Watchtower, lá dos Estados Unidos. Então, aqui nos parágrafos iniciais diz assim: poucas coisas podem nos deixar tão tristes quanto ver um parente ou um amigo achegado ser expulso da congregação por ter cometido um pecado e não ter se arrependido. Detalhe, eles expulsam aqui, quando eles falam ser expulso, não importa o que a pessoa tenha cometido. Se ela for expulsa, eles devem entender, porque eles não participaram do julgamento, não têm testemunhas, e a pessoa que foi expulsa não tem direito a falar, porque eles são proibidos de falar com quem foi expulso. Então, por exemplo, eu fui expulso porque eu questionei as doutrinas do corpo governante, mas ainda assim eles devem entender que eu cometi um pecado e não me arrependi. Qual foi o pecado então que eu cometi? Além dos pecados naturais de todos os seres humanos, porque nós já nascemos no pecado de Adão e Eva, segundo a Bíblia. Fora esse pecado, qual foi o pecado que eu cometi contra a Bíblia? Simplesmente, então, questionar a autoridade do corpo governante é enquadrado com o mesmo grau de ter cometido adultério, fornicação, imoralidades em geral, bebedeiras e praticar isso. Porque para alguém ser expulso, não basta apenas ele ter cometido um deslize, ele precisa ser um praticante daquilo e não se arrepender. Então alguém que questionou o corpo governante, a autoridade máxima dessa organização, é nivelado, é colocado no mesmo nível que alguém que violou orientações bíblicas. Deu para perceber isso? Isso ficou claro para você? Você tem alguma dúvida disso? Da mesma forma, uma pessoa que saiu da organização, que não cometeu nada, não fez nada e também talvez nem tenha questionado o corpo governante, ela simplesmente decidiu sair dessa organização. Eu quero sair, não quero mais ser membro da organização por qualquer motivo. Liberdade de escolha. Artigo 5º da nossa Constituição, não é? Nós temos a liberdade de crença, de opinião, de mudar de religião. Artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A pessoa pode mudar de religião quando ela quiser. A nota ao pé da página, a primeira nota ao pé da página, que está aí na página 207, na nota ao pé da página diz: os princípios bíblicos sobre este assunto aplicam-se da mesma forma aos que se dissociam da congregação. Quando se anuncia, então, que uma pessoa não é mais testemunha de Jeová, lá para eles, quem é membro é chamado testemunha de Jeová. Eu, por exemplo, sou testemunha de Jeová, mas não sou membro. E muitos ficam com raiva porque eu falo que eu sou testemunho de Jeová. Eu sou testemunho de Jeová porque eu dou testemunho sobre Jeová. Jeová é um nome mais conhecido para se referir a Deus. Alguns não gostam de usar Jeová por vários motivos. Mas como é o nome mais comum, geralmente eu utilizo para facilitar o entendimento. Eu sei que não é a pronúncia original. Muito bem. Quando anuncia que fulano de tal não é mais testemunho de Jeová, não se explica que ele não é mais testemunho de Jeová porque ele saiu porque quis. Não se explica que ele não é mais testemunho de Jeová porque ele questionou algumas doutrinas do corpo governante. Ele não é mais testemunho de Jeová porque ele se envolveu na embriaguez e é um beberrão inveterado. Ele é um adúltero não arrependido, um praticante da imoralidade sexual. Não se diz isso. Simplesmente se diz de forma generalizada: fulano de tal não é mais testemunho de Jeová. Então os que estão ouvindo na assistência não têm a menor ideia de qual foi o motivo daquela pessoa sair. O que importa para quem está ouvindo é simplesmente que ela saiu. E a partir de então, ela vai ser tratada da mesma forma que um bandido, que um fornicador, que um adulto, que um beberrão, que um questionador do corpo governante, ou alguém simplesmente quis mudar de religião ou quis sair do universo religioso. Como disse a nota ao pé da página. Veja o que diz a publicação, para você não pensar que eu estou inventando isso. Veja na publicação. Eu estou falando, estou indicando para você ver lá onde está escrito todas as orientações. Eu estou mapeando para você onde você deve ir, para que você não fique nas minhas palavras, para que você veja a prova evidente e inquestionável de que esta organização, Sociedade Torre de Vigia, orienta os membros a tratar
qualquer pessoa que saiu da organização por qualquer motivo que seja, de uma forma discriminatória. E já começa aqui no primeiro parágrafo dizendo que aquela pessoa que saiu, então, é alguém que cometeu um pecado não arrependido. Isso ficou claro para você? Continua aqui então o parágrafo 1. Como a gente está detalhando, fazendo comentários em cima de certos detalhes, então o vídeo vai ficar longo. Para não ficar tão longo, então nós vamos fracioná-lo, certo? Nós vamos dividir em partes, para que nós possamos então ir analisando com bastante detalhes críticos, analisando de forma, escrutinando de uma forma minuciosa, para que não reste dúvida sobre isso. Naturalmente, futuramente nós podemos voltar a falar sobre esse mesmo assunto, talvez num outro prisma. Mas no momento vamos continuar aqui a nossa análise. O modo como encaramos a orientação da Bíblia, presta atenção, eles estão colocando isso, o tratamento ao que saiu, cujo nome foi anunciado, fulano de tal não é mais testemunho de Jeová, como sendo uma orientação bíblica. Está claro isso para você? Então eles vão tentar dar um pano de fundo bíblico para a forma como o corpo governante orienta os membros a tratar o ex-membro. Presta atenção nisso. O modo como encaramos a orientação da Bíblia sobre esse assunto pode revelar a profundidade do nosso amor a Deus e o quanto somos leais aos seus princípios. Então eles estão querendo alicerçar a forma como o corpo governante orienta os membros a tratar o ex-membro, não importa o motivo dele ter saído, como sendo uma orientação vinda de Deus. E colocando em xeque-mate a adoração da pessoa a Deus. Ou seja, no meio do caminho tem a orientação do corpo governante, mas o adepto da organização deve encarar aquela orientação como vinda de Deus, dando então à autoridade do corpo governante, a palavra do corpo governante, um peso semelhante, igual ou talvez até superior ao do próprio Deus. Porque se é uma doutrina vinda do corpo governante e não tem nada a ver com o que Deus orienta na Bíblia, então a autoridade de quem os irmãos lá estão obedecendo? A do corpo governante. E se eles devem entender isso como um princípio bíblico vindo de Deus, então eles devem entender que a orientação do corpo governante tem o mesmo peso que Deus. Logo, o corpo governante ocupa o lugar que pertence a Deus. Para eles, então, o corpo governante é o próprio Deus, o próprio Jeová. É uma matemática bem simples de você entender se você olhar com atenção. Olha com atenção. Leia esse parágrafo, estou só no parágrafo 1. Leia o parágrafo, pausando cada frase, analisando cada detalhe, tentando entender a verbosidade utilizada, a neurolinguística ali, como eles estão programando o leitor para conduzi-lo ao objetivo do corpo governante, que é fazer os membros crerem que tudo que eles vão praticar a partir de então, segundo essa orientação, na verdade estão praticando a adoração a Deus. Mas será que estão mesmo? Será que realmente estão? Presta atenção nisso, tá bom? De vez em quando a gente faz essas pausas, essas ressalvas, que é para lembrar a importância de nós analisarmos com cuidado. Porque muitos entram no canal e criticam às vezes o que a gente fala, quando a gente expõe, dizendo: ah, isso é opinião, ele está revoltado, ele está magoado, olha só, ele quer ganhar dinheiro e um monte de outras coisas. Mas não refuta. E por que não refuta? Porque não analisa com cuidado, não examina minuciosamente cada detalhe, o que está por trás de cada palavra. Por isso é importante você ouvir. Se você está duvidando ainda, presta atenção nos depoimentos que são feitos de pessoas vividas, 30, 40 anos, pessoas que serviram lá no métier, lá no meio, como anciãos, como eu servi por quase 20 anos como ancião. 5 anos como servo ministerial e mais 20 anos como ancião. Então não são poucos dias, não são poucos anos de experiência e de conteúdo, de comer, devorar as publicações, de estudá-las por anos a fio, de fazer com que elas fiquem entranhadas, correndo pelas veias. Quando você pega lá no microscópio, tirar aqui o sangue e colocar lá para ver, você vai ver os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, vai ver as publicações ali também, porque elas fazem parte do DNA já. Porque elas penetraram na nossa vida, como parte do nosso ser. Então é muito simples falar de algo que nós vivemos.
Por isso podemos falar com convicção, sem medo de errar. Então, vamos fazer esse exercício. Estamos só no parágrafo 1. E já deu para você perceber aí o objetivo pelo qual essa parte aqui, como tratar uma pessoa desassociada, a construção da ideia, ao que quer levar. Nós vamos depois, em outro vídeo, considerar o próximo parágrafo, que é um dos parágrafos mais monstruosos que tem. E faz referência a uma revista lá de 1981, que eu já imprimi. Estou com ela aqui, são 2 artigos. Cadê? O primeiro artigo é esse aqui, ó. Como encarar a desassociação, que nós vamos também analisar aqui, detalhe por detalhe. O segundo artigo dessa revista de 1981 é esse aqui, ó. Olha aí. Quando um parente é desassociado. Esse livro aqui faz referência no parágrafo 2 a essa revista, especialmente ao parágrafo 21. Mas nós vamos examinar os 2 artigos também. E você vai ser convidado então a fazer essa análise minuciosa, detalhada. Pode parecer cansativo. Talvez, se você acha que esse assunto não é importante, não tem problema, não assista. Mas se você acha que é importante e você quer realmente tirar dúvidas de que é uma violação dos direitos humanos e principalmente uma violação do que a Bíblia ensina, vem com a gente. Você está sendo convidado. Eu agradeço aí a atenção de vocês a esse vídeo. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.